Fala pessoal, tudo bem? Voltamos para BCX, vamos continuar conversando com o pessoal aqui, né? Então o somzinho tá bombando, tá, a Vila Germânica tá cheia. Bom dia. Tem alguma coisa para falar? Vamos apresentar a nossa visita ilustre. Exatamente. Eu acho que é mais fácil ela se apresentar do que ela é. Eu estou aqui representando um pouquinho o Senac e a gente trazendo um pouquinho de conteúdo aí também. Bem-vinda a BCX. Obrigada. Eu sou Paty, do programa Paty Show na TV, porque Tem passa na o Pedro TVE. Soca Médio. Joinville em Itajaí. A bruxa que Eu trago, bruxa. meu programa fala sobre jogos, tecnologias, trago animes, tá Por enquanto, e agora faltando na então. TV aberta, conteúdo bom pra E pode gente que botar pra gosta. começar aqui, tá? Porque nem todo mundo tem condições de pegar e ir lá e assinar uma Vai ser 4 plays e pra um acompanhar os animes. Então, daí eu tô trazendo isso na TV. E a gente Olha, tá sem atividinho classificação, ali, só tem pra- também canal no só pra YouTube, no Instagram, entretenimento, tá bom? @PatyLightning. Quem é o Pedro acompanhando Soca a minha Médio? Levanta a primeira mão. BCX. Pedro Soca Médio. Tá, tô Beleza, adorando. então vocês já estão cientes Queria quem é o ter Pedro vindo na Soca primeira, Médio. queria. Quem é a Tive bruxa Guilherme que Rodrigues, que é ruxa? meu Bruxa que ruxa meu mais dublador do desse lado. coração, ele Temos estava o aqui na Gustavo primeira, mas KNPP. quem sabe no Está próximo lá evento do que ele outro lado. vai E estar na temos a apresentação da Lumi. BCX, Quem é a ele Lumi? vai e estarei aqui Está também. aqui a dona Elka. Que legal, que legal. E é interessante a gente começar a movimentar esse tipo de conteúdo em Blumenau, principalmente na região aqui nossa. E quanto mais a gente trazer isso, mais fomentar, mais a gente consegue trazer, querendo ou não, pessoas e recursos para cá. Vamos ver, o pessoal vai chegando, vai sentando. Aqui ó, pode sentar aqui também, aqui ó, nessa parte preta, tá? É pra sentar mesmo, aproveitar, fica à vontade. Faz uma economia girar. Um exemplo disso é a Califórnia, o maior Eu tô evento, é a acreditando lá. que o Pedro Soca Que é o Médio SXSW, não? nessa É partida. o CC, Só pelo CXP em nome, São Paulo. tá de parabéns. Na Califórnia foi o primeiro, foi o pioneiro. E eles movimentam Vamos lá, cerca de temos $1 bilhão bem. por dia. Caramba, Bom dia. Por Bom dia. eu tive um colega, o Rafa Silva, que é um investidor aqui, ele teve no SXSW agora Vocês estão na Texas, tela né? Foi. da Lumi, tá? Acho que foi. Ele fez um pouco de conteúdo lá, achei animal assim. O Rafa Silva é um cara muito fera aqui em Blumenau nessa parte de tecnologia. Tá em tudo que tem de novidade, ele tá atrás, correndo, viajando o mundo todo para trazer novidade para Blumenau. É do... Como é que é o nome Da VH, Venture Hero. VH. Muito obrigado a todos Eu que só estão não tô aqui viajando o assistindo. mundo ainda, mas só vou uma chegar nesse partida nível. de Não, mas é legal assim a gente ver uma perspectiva de alguém diferente. Eu trabalho mais na área de tecnologia, pegar alguém com uma perspectiva que entende mais da linha geek e trazer pra gente um bate-papo, traz uma perspectiva diferente, né? Pra você trabalhar com isso, você tem que curtir. Então, eu gosto de animes, gosto de K-pop, de dorama. A maioria das meninas gostam também do dorama. Nosso sonho é ir pra Coreia. O meu marido está ali, mas o sonho de toda dorameira é ir pra Coreia. Algumas querem conhecer os opás e outras querem conhecer as paisagens lindas que tem lá. E eu vou te fazer uma pergunta, eu sou leigo nessa situação no que tu falou, e para algumas pessoas também deve ser leigo. Me explica um pouquinho o que tu falou, esses opás e... Os opás Sejam são os bem-vindos, fiquem à mocinhos dos vontade, tem lugar para doramas. São sentar. aqueles Tem uns caras assim passinhos aqui, ó, na sabe, frente. você olha Quem pra quiser ele, sentar aqui também, ele não é, uns passinhos aqui na frente, pode sentar, tá ele é bom? bem Tem uma baixo, mas cadeira não é um sobrando macho aqui alto. também. Mas ele Pode vai sentar do ensinando lado a dele, menina ó. como ela deve ser Tá tratada. A autorizado, questão do pode sentar do cuidado. lado dele. Fala assim, eu não vou Morte, deixar por você favor. eu abrir o guarda-chuva Fica pra à você. vontade. A questão do tratar a menina. Porque no Brasil tá ficando bem complicado. A Ai, situação ai, das ai. mulheres aí. A Algum gente sabe que a vídeo nossa cultura é uma cultura mais aberta, vamos dizer assim, para não falar uma lá coisa do mais lado, mas pesada. tudo bem. Acontece, E ali o faz programa parte, traz faz como parte. você realmente deve se Vocês relacionar, estão nervosos. respeitando o tempo de cada coisa. Tratar bem o próximo, né? Opa! Não é só pelo corpo, Não, mas é pelo cuidar. Cuidado, Ai, sei que lá. bom. Agora o mapa é bom, né? Tudo começa no dorama, começa com a amizade, você zelando ali, e aquilo vai crescendo. Eu acho que talvez foi ele Eu que não super seja uma partida, recomendo. tá? Só por causa do mapa. Um dorama que eu recomendo para todo mundo assistir é o Amanhã. Vamos lá. Todo Ele mundo fala fica sobre Cadê de prevenção novo? ao suicídio. Valorante, joga bem De ou não? pessoas que sofrem na infância Joga e bem? levam isso pra vida adulta e Ranqueadão? acabam não se desenvolvendo Isso, como aqui, pessoa, antes, como tu vai ter que profissional, sentar aqui acabam não depois. desenvolvendo. Vai sim, Eu recomendo, vai sim. assistam com seus filhos. O Pautas Dorama super Amanhã. importantes, né? O pessoal acaba vendo. Eu que sou leigo, eu acabava olhando, achando,
é só diversão, é uma bobeirinha que eles falam, uma coisa assim. Depois que eu fui me aprofundando, eu fui vendo, não, é muito mais que isso. Tem toda uma história, tem todas pautas importantes que tem que ser levantado, que ninguém levantava antes. Que era o que ficava ali escondido. Um anime que as crianças assistem, mais popular é o Naruto, porque ele ensina a superação. Ele foi um garoto que foi ali, sofreu por todo o ambiente à volta dele, nem por isso ele deixou. A pessoa fala, hoje em dia ele é vítima da sociedade, mas ele não se deixou virar vítima da sociedade, ele se superou. Ele tinha um sonho, um objetivo, ele enfrentou os medos e correu atrás e fez acontecer. É isso que os animes ensinam, eu acho que tá faltando isso nos desenhos hoje. A gente teve uma mudança bem. Veio de uma época bem mais antiga de desenho, né? Então peguei desde Mickey Mouse e Dragon Ball Z, Power Rangers. E hoje vem-se cada vez mais mudando esses desenhos e entrando numa coisa. E os animes vêm numa perspectiva cada vez mais diferente, né? Numa tocada mais diferente, entendendo realmente o ser humano e trazendo essa realidade realmente do ser humano hoje para um ambiente novo de anime. Né? E na tua perspectiva, como é que hoje, querendo ou não, eu tô puxando um pouquinho já na entrevista aqui, na tua perspectiva, como é que tu vê hoje essa evolução do anime, entendendo cada vez mais a geração hoje, principalmente essas novas gerações Z para frente? Eu acho que vai trazer um pouco mais cultura para essa galera, vai trazer uma outra perspectiva, porque só isso que eles veem tudo na internet. Tudo eles veem primeiro. Meus filhos mesmo, o Demon Slayer já não tá nem na metade de acabar em anime, mas o mangá eles já leram. Então essa geração é uma geração acelerada e que precisa assim, ter esse ensinamento que os animes trazem. De superação, de você amar um próximo, de você ter compaixão. Um exemplo disso, uma TV que estava perdendo a qualidade dos desenhos, das animações, foi a Cartoon, que fechou recentemente. A minha época de Cartoon foi maravilhosa, a época dos meus Era um sonho, né? A Cartoon na nossa época ali. Não sei a tua idade também, não é legal ficar perguntando a idade. Eu tenho 36, não tenho medo de falar. Então estamos na mesma época. Tão parecido, eu tenho 39. E o Cartoon pra gente era, nossa, era tipo assim, era um sonho de consumo, quem podia ter Cartoon. Era referência. Por quê? Porque tinha um anime, passava lá animes, não passava os desenhos com valores. Hoje em dia os desenhos não estão tendo valores. Coisa que os animes estão trazendo, os valores. Porque eu tenho filhos, eu adolescente muito novo, mas ver alguma coisa ali num anime, torna como referência, dorama, né? aquilo Eu vou fazer o que eu vejo lá no anime, não o que o meu pai e minha mãe falam. Mas ali acaba sendo até quase a mesma coisa, porque a maioria dos animes ensina a respeitar os mais velhos, porque os mais velhos têm ali a sabedoria. Tinha que ter uns animes sobre paciência. Eu tenho uma menina de 7 anos, ela quer. A gente, no nosso tempo, a gente esperava por uma nova temporada, pelo novo episódio, esperava propaganda. Hoje, se tiver um botão para passar propaganda mais rápido, tanto que uma vez nós estávamos assistindo televisão e ela perguntou por que não tem botão de pular a propaganda na televisão normal, na Globo, porque ela queria ver o resto do filme que estava passando. Então eles estão muito ansiosos, assim. E o detalhe não é nem só isso, né? Às vezes eles ir na TV pra apertar o botão, ou como é que eu passo o vídeo na própria TV. Confesso que eu fiz um negócio semelhante que eu olhei pra mim mesmo e falei, não, eu tô sendo muito bobo. Eu ganhei uma foto antiga de família, que um familiar deu pra mim. Eu falei, nossa, que foto bonita, e eu fiquei admirando a foto assim. Aí tava um primo meu que eu não via há muitos anos bem no fundo da foto. Aí eu, todo modesto, acostumado com tecnologia, peguei a foto e fiz assim, ó. Tentei dar um zoom na foto impressa. Na verdade isso vem porque a geração de hoje já nasceu praticamente com o celular na mão. Sim. Eles têm vício em dopamina. Esse vício em dopamina está prejudicando muito a geração, deixando eles com ansiedade, com depressão. Isso tudo está potencializando na geração de hoje. Eu vejo pelos meus filhos que os meus filhos têm ansiedade. Se não estão, o meu filho ele tem um óculos VR e ele fica naquilo o tempo inteiro. É bom, porque ele aprendeu a falar inglês por causa do óculos VR.
Mas vira um vício aquilo pra ele, aquilo já virou um vício. Realmente é uma segunda vida, né? O mundo deles às vezes é mais ali, eles não querem voltar pro mundo real. E eu vou te fazer uma pergunta, já que tu tens bastante experiência daí, já em utilização dentro de casa do óculos VR, essa utilização, querendo ou não, de ser um dispositivo hoje ainda que não está realmente a realidade que a gente precisa, que é um óculos, querendo ou não, pesado, como falou, ele utiliza bastante tempo. Isso, querendo ou não, é um pouco complexo para ele, né? Então, ele fica ali, pra ele já virou parte do corpo. É incrível, Uma segunda pele. eu não consigo ficar muito no óculos nem jogando. Mas jogar na realidade virtual é uma coisa incrível. O meu marido mesmo, ele desenvolveu como empresa um ambiente interno da empresa e você anda como se estivesse dentro da empresa. Você abre a geladeira, você abre o armário. Eu fiquei assim. E era o nosso sonho de consumo quando era criança, chegar nesse ponto, né, de realidade virtual. Só que assim, chega a ser um pouco assustador, porque você. Eu vejo porque assim, acaba que eu tô analisando muito caso que eu tô vendo. A pessoa deixa de comer. Mesmo se eu não ficar ali, se eu não pegar e não arrancar da cabeça dele, ele não vai comer. É o que a gente estava falando antes sobre limites, né? Tudo tem um limite, todo mundo tem que, principalmente os pais, como o pessoal mais novo, ficar em cima, né? Não brigar, mas limitar algumas coisas. Ó, vai jogar tantas horas, pode um pouquinho mais, um pouquinho menos, participar, fazer as tarefas de casa, escola, né? Não abandonar tudo. Porque se deixar, realmente eles não comem, eles não dormem, eles não vão ao banheiro, eles não fazem nada, ficam ali. E tem um mundo ali atrás daquela tela, né? Tem muita coisa boa e ruim que pode acontecer. Só que assim, eu acho que tinha que ter umas políticas mais restritivas. Porque você vê no jogo como Roblox. O jogo Roblox, que é um jogo pra criança, tem muitas pessoas demais. Eu já flagrei situações assim. Teve um colega nosso que eu acho que era agora tem um jogo que é o de montar bloquinho lá. Minecraft. Ele montou um servidor exclusivo pro filho dele jogar. Pra o quê? Pra não ter o risco de tratar com outras pessoas dentro da coisa. E a gente tá vendo isso, que a gente tem que, às vezes, abstrair um pouquinho da tecnologia, trazer isso um pouquinho separado, separar essa pessoa de um pouquinho do convívio de outras pessoas, de outras que estão numa rede, para poder também se garantir do que está rodando. Na realidade virtual chega a ser pior, porque na realidade virtual você faz teu avatar e ali a pessoa pode pegar e sabe, chega a ser bem... Eu quero puxar um pouquinho desse avatar. Não sei se tu já viu a série Utopia, a Upload. No Prime, que traz muito isso, de ter uma criação realmente de um avatar, uma realidade hoje alternativa, onde se tu morrer, tu vai pra essa realidade, né? Tua mente vai pra lá. E daí e dentro dessa série, o que tem a mulher de um dos protagonista, ela usa uma roupa que dá a sensibilidade de estar dentro da realidade aumentada e os dois ficarem juntos. E o que hoje é ficção não vai demorar muito para acontecer. Que a gente não, isso não vai acontecer jamais. Não, vai chegar um ponto. Série, o Altered Carbon também, que você salva suas memórias para colocar em outro corpo, para colocar no corpo mais jovem. Dá um nome aqui pro Rodrigo. E o futuro. E a gente não pode ir muito longe pensando que não vai acontecer, porque, vou lá, estou nos meus auges lá dos 36 anos, quando a gente estava escutando rádio, um dia a gente vai botar alguma mídia em algum lugar e assistir isso em tempo real na TV. Em tempo, poder escolher qual é o vídeo, ver a banda ali. E daí hoje eu tô no celular em tempo real assistindo uma banda tocando em outro lugar. Então transmissão realmente ao vivo. A minha esposa trabalhou numa videolocadora de fita cassete e naquela época já tinha umas matérias de revistas falando sobre o streaming, que vai chegar um momento que tu vai ter na época eu falava canal, né? Não falava que era um outro tipo de conteúdo. E tu vai comprar o filme na hora que tu quiser, que tu vai assistir, não vai precisar sair de casa para ir até um comércio para alugar. Nós falávamos, nossa, isso nunca vai acontecer. Cara, isso foi em 2005, 2006. Foi. Hoje a gente tem aí infinidade. Então, eu acho assim que num futuro não
muito Ninguém gosta distante, de não Free vai Fire. Cara, a gente trouxe uma pessoa muito sala de importante cinema. do meio Free Fire Tudo hoje. no conforto da sua casa. Trouxe hoje. Não, E ninguém e gosta de A Free bilheteria Fire. já tá caindo, não é à toa, né? Mas é o interessante que está se modificando. A gente está vendo que jogos sendo transmitidos dentro do cinema. A gente está lançando, pô, tem uma série agora que eu acho que é a Chosen. Os caras lançaram a série dentro do cinema. Então a gente está vendo essa modificação, porque querendo ou não, Evolução, né? quem é mais. Quem vem com uma idade um pouquinho maior, aquela sensação de ir pro cinema, assistir um filme nesse cinema, traz uma sensação diferente, traz uma experiência diferente. Querendo ou não, quando a gente Uma nostalgia, na verdade. Uma nostalgia. Só que a nova geração não teve isso, né? Então eles meio tipo. Eu tenho aqui, eu tenho a Netflix, tenho Prime, tenho o Disney Plus, tenho HBO, tudo ali na palma da mão. A nova geração vai chegar e falar: eu vou ficar lá numa caixa quadrada, lá tudo escuro, 2 horas assistindo um filme, não, pai. Eu vou ficar assistindo aqui em casa, bem mais fácil. Uma TV de 60 polegadas. Que pegou e foi namorar no cinema. Que, nossa, aí marcar o dia. Pagar pra ir. R$100 numa pipoquinha desse tamanho. Você quer fazer um depoimento? Não, essa geração tá bem mais viciada no Mas mas tem as partes boas também, né? Tem. Não, esse é o detalhe, cara. Tudo tem os contrapontos, a parte boa e a parte ruim, o ônus e o bônus. Então, ela vem cada vez se evoluindo mais, a gente tem uma tecnologia cada vez mais disponível e com isso a gente sabe que a gente tem uma evolução e provavelmente uma possibilidade diferente até para o nosso próprio planeta. A gente poder interagir com uma pessoa de outro país, cara, antigamente, eu vou ser bem sério, eu sou radioamador, vocês conhecem esse termo? Então, eu falo via rádio com outros países. Se a gente for falar hoje que a gente fala em tempo real com um chinês, com um japonês, com um americano, Às vezes com tradução no aplicativo que tradução e ainda vendo essa pessoa, e antigamente a gente falava, não, cara, isso vai ser uma forma possível. É o top. Então, essa evolução cada vez mais tem o ônus, que é a gente poder se comunicar muito, só que a gente tem o bônus, que é se comunicar com todo mundo no mundo, só que a gente tem o ônus que cada vez a gente está num local específico fazendo isso, conversando com todo mundo. Então a gente não tem mais um contato pessoal. E querendo ou não, se a gente não tem um contato pessoal, a empatia cada vez fica mais difícil. Eu tenho a situação do tio que é carreteiro. Aquele carreteiro fica 3 meses fora de casa, 4 meses fora de casa. Nos tempos que eu era mais criança, era a época de orelhão, que aí ele ligava uma vez por semana, 2 vezes por semana para a família, perguntava como é que estava, às vezes quando estava muito longe, em questão de segundos gastava R$10 lá em ficha, em cartão telefônico. Hoje, WhatsApp, vídeo chamada, conversa com todo mundo. Porém, hoje ele não volta a cada 3 meses, ele volta uma vez por ano. Por quê? Porque como ele vê as pessoas cara a cara na tecnologia, ele fala, não precisa ir lá. É a mesma coisa que está aqui, e não é a mesma coisa. Não é o corpo físico, abraçar a família e coisa. Então a tecnologia acabou distanciando ele. Foi bom por ser mais fácil, mais barato, porém distanciou ainda mais a família. Outro perigo que a tecnologia traz é os golpistas. E como tem? E como? Eu tava procurando uma casa pra alugar e, nossa senhora, só queria que eu mandasse o calção pra ela sem nem ouvir a cara. E como tem? Aí tem esses patrocinados, principalmente eu vejo bastante agora no Facebook. Aparece o Luciano Hang. A Receita Federal pegou um problema aqui numa encomenda. Mas o isso Luciano é por Hang. causa da IA, é por causa da IA, inteligência artificial. Ela consegue fazer tua voz. A voz, a mudança de gesticulação, teve agora tudo perfeito, cara. E assim, a gente que tem, eu pelo menos entendo assim, um pouquinho, assim, não sou tão leigo, eu consigo prestar atenção nos detalhes, que a leitura labial não bate com o que está sendo falado, mas quem é pessoa mais velha... Tem uma inteligência artificial, que aí ela já é paga, não é todo mundo que consegue ter, mas ela faz perfeitamente você não diz que é outra pessoa falando. E aí olha o perigo que isso pode causar. Sim, porque pode, assim, pode ser feito, por exemplo, uma IA de um presidente de uma nação falando que odeia o fulano de tal, e o cara vai, aperta um botão e causa uma guerra. Então, até vou puxar isso do presidente, que fizeram lá aquela passarela com vários presidentes. Sim, e o Papa ainda falando. Então, cara, a IA cada vez hoje vem trazendo mais disponibilidade de gerar um dado. A gente é exportador de tecnologia para fraude. De fraudar outras pessoas. O brasileiro é bom de criação. Não, a gente é muito bom de criação. Projetista de... Cara, a gente exporta muita tecnologia. Tem cursos na internet ensinando a dar golpe.
Cara, é uma realidade que, como diz, a internet entrega muita coisa e a gente tem que filtrar e cuidar um pouquinho disso. E o negócio sempre não fechar qualquer negócio, né? Avaliar bastante direito, deve ter feito a situação da casa, avaliar. E tem gente que é muito ganancioso, talvez, e chega, não, eu não quero perder essa oportunidade, eu quero comprar esse produto aqui que está 60% mais barato do que o original. Eu vou comprar, porque se eu não der o sinal para a pessoa, eu vou perder. E aí nessa vai lá, perde mesmo. E eu vou puxar um pouquinho aqui do caminhoneiro e vou falar um pouquinho da BCX, voltar trazer um pouquinho de games. Como eu vejo hoje o pessoal fazendo streaming de jogo de caminhão, simulador, simulador, como isso vem cada vez mais influenciando esses simuladores. Eu não sei se vocês chegaram a ver o jogo do... Não Top Gear, o filme, na verdade, saiu agora, também falando de um jogo do... Gran Turismo. Da realidade que eles trouxeram pro jogo e dentro disso fizeram uma Copa mesmo, realmente de realidade, dos caras jogando, correndo com carro tanto que real, né? Pegar hoje os pilotos de Fórmula 1, a maioria treinam horas e horas seguidas de simulador, de tão perfeito que tá a simulação. Até a gente tá num stand aqui, tem um stand, tá, pessoal? Tem um stand com simulador aqui também. Que bacana, não tinha visto. E de tão perfeito que tá os simuladores, os caras podem treinar ali e tá tudo certo. Antigamente, horas de pista e chuva e tal, hoje os caras fazem o simulador, com as cadeiras que mexem, toda uma tecnologia. Que legal ver essa evolução tão rápida assim. Sim, tá evoluindo bem rápido, mas a gente tem que ter consciência. Tem um meme que tá muito famoso na internet, que é a Sarah Connor olhando e falando assim, eu tô vendo você fazendo amizade com a IA. Cada vez... Na nossa época sabe o que quer dizer. Os meus filhos sabem porque eu mostrei pra eles os filmes. Mas sim, cada vez... E esse é o medo da nossa geração, né? De acontecer. Eu ser dominado pela IA. A gente tava falando do Elon Musk mesmo, tá desenvolvendo um chip pra pôr no cérebro. Da Neuralink, né? Neuralink. Então, é que assim, eu vejo assim até uma perspectiva de tecnologia. Ele montou uma rede que ela vai ser integrada. O que a gente for falar em futuro? A gente pensar no mais utópico futuro, a gente lembra, quem é mais antigo lembra de quê? Jetsons. Não tem como fugir. O que é? Carro voador, tu ter fazer tudo via tela ou robô. Hoje os hackers do Ghost que deixam. Mas hoje em dia eu tava vendo, tem uma mulher que tá testando o marido robô. Caraca. Mas os homens vão ser substituídos pelo robô. Mas o mundo vai ser fácil. E ela falou que... Não precisa ser um robô muito inteligente não pra substituir. Não, ela falou que daí ela até tava falando, porque ela tá streamando isso, os dias dela com o marido robô. Ela falou que quando ela vai lá, desliga, só liga quando ela quer, ele não tem roupa pra lavar. Tipo, eu não sei se vai dar muito certo, porque é bem caro, né? Mas pra ganhar às vezes também... É meio $1 milhão. Às vezes o custo-benefício vale a pena. Não sei. Assim, eu tô naquela, a gente já não agrada muito, a gente vive nas nossas caixinhas de vez em quando, então a gente peca por algumas coisas também. Mas ser substituído pelo robô é complicado. Não, mas assim, cada vez mais a gente está entrando numa tecnologia que vem para substituição de muitas coisas. Desde que se for uma função repetitiva, a gente vai ter essa influência de tecnologia, não tem como fugir. Dúvida, não tem como. Então, só que a gente tem que ter um discernimento que tu tens uma função que ela vai ser repetitiva, ela vai ser substituída por um robô. Só que ao mesmo tempo, tu vai ter que ter uma função para poder fazer programação desse robô, ou para fazer a construção desse robô. E isso a gente tem que mudando, a gente tem que ter a percepção que a gente está mudando. A gente tem que entender de ensino, passar conhecimento, e com esse conhecimento a gente vai ter novas tecnologias também. Aí agora você já puxa pro Senac. Sim, esse esforço. Claro, sempre tem. A gente entra num assunto que a gente sempre vai trazer pro Senac. A gente não tem como falar um pouquinho mais. A gente já tem hoje um ensino médio voltado também para a construção de jogos, design de jogos. Então, quem querendo ou não já tem essa disponibilidade. A gente tem uma faculdade também trazendo a análise de desenvolvimento de sistemas, que trabalha num âmbito bem mais forte. A gente tem a operação que, querendo ou não tem como fugir. A gente, querendo ou não, hoje é referência em alguns cursos de saúde aqui na região.
querendo ou não, isso não tem como fugir. A comunicação e a disponibilidade de a gente passar conhecimento, querendo ou não, hoje ainda, alguns pontos ainda tem que ser para uma instituição. Querendo ou não, puxar aqui um pouquinho do Senac, o Senac está bem provido nessa situação. O Senac é uma empresa tradicional que evoluiu e segue evoluindo. Exatamente. Principalmente nessa área de tecnologia. Exatamente. Eu acho que as escolas tradicionais deviam se espelhar um pouquinho no Senac, porque o Senac ele evoluiu. Ele não ficou ali, vamos fazer só esses cursos aqui, mais nada. Não, ele foi evoluindo, trazendo novidades. É referência em Santa Catarina, né? Exatamente. Eu acho o Senac muito melhor do que muita escola particular. A gente vem com porque um você aprende na prática. Exatamente. Não é aquela teoria que você vai lá. Eu vou falar porque eu comecei a fazer o curso de chefe de cozinha, na época que eu queria cozinhar, né? No Centro Europeu, o cara ia lá, cozinhava na minha frente, eu só notava. Agora, quando eu fui fazer umas aulas experimentais no Senac, lá em Curitiba, não, eu tive que pôr a mão na massa, eu tive que cozinhar. Sim. Mas essa é a diferença. Fazer a pessoa fazer, não ensinar só. Eu sou o tipo de pessoa que só aprende na prática. Se eu ficar só olhando, eu não vou aprender. Esse é o diferencial. A gente começa a parar de trabalhar em teoria e pensa em trabalhar aplicabilidade. Quando a gente começa a trabalhar aplicabilidade, é um formato diferente de aprendizagem. Como é que a gente aprende a falar desde criança? Ouvindo alguém falar e tentando falar. Começa um PA, BB, e aí por aí vai. Tô falando isso porque eu tenho uma pequena de 9 meses, ela tá começando nesse sentido. Aproveita que voa essa fase. Sim. Já é o segundo, então já sei. Eu sei. Eu tô com a menina que vai fazer 7 e o menino vai fazer 4. Eu tava com a minha esposa lá há 12 anos, não tinha filhos, agora ela já tá com 7, já dão 20 anos juntos, tá toda aquela... Nossa, passa muito rápido. Não, e a tecnologia assim, cresceu. Sim. E a tecnologia assim, me dando banho, tá? A gente tava brincando antes numa conversa, eu falei, eu com 7 anos comia barro, sabe? Minha pequena vai lá, sabe falar inglês, sabe fazer um monte de coisa, entra aqui, entra lá, fala, não é aqui, papai, entra aqui, sai aqui, tira um jogo, bota outro. Eu falei, nossa, evolui muito rápido. E como tu falou, a nossa evolução e é uma das coisas que eu faço hoje com o meu pequeno. Às vezes a gente tira para ir pro sítio, cara, e falar um pouquinho, cara, de natureza, de estudar tecnologia, onde a gente vai não ter internet. Então, realmente... Eu não consigo imaginar eu indo com meus filhos no lugar que tem internet, porque eles são tão dependentes. Parece que já quando deles. Mas é interessante, a gente teve agora, faz julho, a gente foi pra lá, daí a gente fez uma confraternização com a família, a gente estava em 20 pessoas num local sem internet. Então a internet é esporádica, ela entra, vai e volta e dá malhe pra te mandar uma mensagem ali, daqui 3 horas vai. Tem aquela brincadeira que fala, saiu a luz ou saiu a internet em casa, o cara fala, encontrei minha mãe, fazia 6 meses que eu não via ela. É mais ou menos isso. E daí o que acontece? Quando tu entra num ambiente desse, a gente, cara, começa a ver as outras coisas, começa a olhar floresta, começa a olhar, a gente tem um riacho lá na... Isso aí é a idade chegando. Começa a olhar a natureza, levar mudinha de planta pra casa e tá chegando. Não, mas daí, cara, começa a estudar um pouquinho disso, e daí tu passa isso pra pequeno, uma galinha ali no terreno, um pássaro voando, começa a falar de um bichinho que tá passando ali, ele começa a olhar isso, começa a falar e questionar, e daí tu começa a falar de natureza, muda totalmente a mente. Você falou de ir pro sítio, né? Eu até falei pra isso, a gente tem que pegar e ir pro lugar... Não, mãe, hoje em dia você pode comprar a antena do Elon Musk e ter internet de onde você quiser. A Starlink, né? Starlink que salvou muita gente na questão da pandemia. Sim. E agora na guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia só tem internet graças a Starlink. E se a gente não ir muito longe, ela salvou muita gente no Rio Grande do Sul. Exato. O Rio Grande do Sul praticamente ficou fora. Exato. Como é importante a tecnologia evoluir dessa forma. E quase não veio pro Brasil, né? Teve gente lá que tentou cortar aqui, cortar lá, daquele. Mas estão querendo fazer aquele negócio de censura na internet. Eu sou totalmente contra a censura. Seja na internet, seja na rádio, seja na TV, seja nos humoristas que estão... Salva de palmas! Salva de palmas! Aconteceu! Eu não posso brincar com o tempo, mas você pode brincar com o tempo. E agora? Vai ter a partida. Pode entrar, fica à vontade. O problema da censura é que na verdade quer censurar só uma parte, né? Os outros, isso é bem complicado. E quando entra a questão de governo para tentar censurar o governo tem que fazer lei. Se eu fizer uma coisa errada na internet, cria uma lei que justifica de alguma forma. Mas não censurar. Não só porque o fulano fez uma piadinha gordinha. Não, gente, mas isso é humor. Eu me arrependo muito, mas eu fui uma das crianças que fazia. Eu fui a pessoa que fazia o bullying e eu me arrependo muito disso.
a todo mundo que estudou comigo, que sofreu bullying, eu me arrependo de verdade. Mas aí a gente começa a refletir. Será que, claro, o bullying é uma coisa errada, acontece porque até que conta um bullying, até conta uma brincadeira. Que é o caso de a gente fazer uma brincadeira aqui entre eu e você, vamos pegar aqui uma coisa, eu fazer te botar um apelido. E se tu pegar pilha, cara, ferrou. Aí cada vez vai ser mais ênfase nisso. Mas se o cara levar isso na brincadeira, e é um ponto que a gente não tem empatia às vezes de fazer uma brincadeira e a pessoa também não entender a brincadeira, e também é o ponto de eu, cara, pilhar realmente, e daí situar, e daí cada vez mais. Tinha um menino na minha sala, porque ele era bem orelhudo, aí eu chamava ele de tudo. Orelhão. Aí ele era meio burro também, né? Eu chamava ele de orelhudo. Me arrependo muito disso. Perdão, né? Essa semana eu fui assistir um stand-up de um comediante que começou no Facebook, foi pro Instagram e YouTube. Que hoje ele se intitula Apóstolo Arnaldo. Que ele faz sátira de igreja, né? Sátira de pastores de igreja. E ele falou que ele foi para o teatro, foi fazer stand-up para ter liberdade de poder falar as coisas que ele queria. Falar palavrão, falar um monte de gíria, que com as redes sociais bloqueia tudo. E aí é processado e a pessoa vai lá e tenta tirar a página dele fora. E ele só estava fazendo uma chacota de falsos pastores, que existe. Né? E ele falou, pô, eu queria ter a liberdade, eu não podia nas redes sociais. Itajaí mesmo. Itajaí tá censurando um humorista incrível. O Gastaldi. O Jorge Gastaldi. Gente, eu acho super errado. O cara faz um trabalho super da hora. Exato. Eu não lembro dele. Jorge Gastaldi, ele tem o cabelo... Ele tem o cabelinho enroladinho. Hoje estamos aqui em Itajaí, olha o quanto eu gosto de coisa arada aí. E ele é fantástico. Pessoal que quiser assistir a partida pode entrar, fica à vontade, é aberto, tem lugar pra sentar aqui, ó, na frente, tá? Que é um trabalho que eu faço aqui no Blumenau. Brincar com o cotidiano da cidade. A rolagem cheia de placa, não faz sentido. A gente até brinca, né? Porque acho que eles têm meta, sabe aquela meta do atendente de telemarketing? Eles têm meta de colocar placa. E tem uma rua lá que tem, eu acho que 50 e poucas placas em 300 metros. Caramba! Cara, e assim, ó, é 2 metros tipo, não tem nexo. Ou seja, é licitação, os caras gastaram um monte. E aí ele bateu na tecla e cutucou os caras bravos. Tipo, naquelas obras que acaba nunca, sabe? Que nem falar, o metro quadrado, aqui é caro, mas a rua não é. E a gestão, querendo ou não, a gente vai entrar num ponto desse que sempre vai ter uns... e agora eu queria até trazer um ponto, a gente fala às vezes que é a própria gestão. Eu tive com o Senac lecionando lá em Ascuba. Cara, o prefeito pagou contraturno para os alunos de curso de robótica. Teve incentivo para pensar num processo diferente. Gestão totalmente diferente. Daí a gente foi lá, cara, tem uma empresa para vocês visitar, que tem a ver com... Fui descobrir uma empresa de Ascurra que exporta para o mundo inteiro tecnologia. A gente está falando de uma empresa pequena no sul do país que exporta para o mundo inteiro. Então a gente começa a conhecer isso e a gente começa a ver uma conexão de, cara, que às vezes não tem nada a ver, pode influenciar muito na vida dos alunos. Portanto, gestão. Gente. Esse ano tem eleição, abre o olho. E vocês que vão disputar a eleição, comecem a olhar para a tecnologia, porque a tecnologia salva muitos jovens que não têm perspectiva. Comece a ensinar ali no ensino fundamental. A gente tem um grande apoio aqui, até a gente pode falar um pouco. A Blumenau está bem servido, não posso falar disso. A gente tem o Entra 21 aqui, que, cara, forma muitos alunos. A gente tem o Nordeste de Blue, que também, cara, fomenta um monte. A gente sempre tem algumas iniciativas. Centro de inovação. Então a gente tem umas iniciativas aqui, principalmente, cara, fomentar o Entra 21, a pessoa não paga nenhum valor, ainda às vezes ganha o transporte público para fazer um curso sobre tecnologia. Público-privado, assim, as então, empresas exatamente. Com a prefeitura funciona legal. Esse é o destaque que o Blumenau está tendo, principalmente voltado para a tecnologia. Por isso que a gente está recebendo um evento desse. Porque a gente sabe que pessoas dentro do ecossistema, e a gente trazendo o ecossistema aqui para dentro, está desenvolvendo isso para trazer um pouquinho mais de tecnologia, falar um pouquinho de game, que isso cada vez está mais influente, tem mais disponibilidade de emprego. A indústria de games movimenta milhões e pouquíssimos estúdios brasileiros desenvolvem games de qualidade porque a pessoa desanima, porque não tem sentido. Porque assim, a Lei Rouanet, para quem desenvolve game,
É muito empenho para você conseguir um Além Rouanet. Agora vai lá no Doutor Milionário, consegue assim, ó. A questão cultural ainda. Só que daí uma empresa lá, vou abrir uma empresa de games. Só que eu preciso contratar pelo menos uns três animadores, uns três desenhistas, sabe? Cada um vai fazer ali a função. Só que assim, vamos buscar a Lei Rouanet. Cadê a Lei Rouanet para incentivo? Esse é o detalhe, a gente ainda não entendeu que o game ele vai influenciar em várias situações, e daí se a gente trabalhar game como cultura, ou game como tecnologia, e game como, já é game como tecnologia, mas se a gente trazer isso de uma forma diferente, a gente começar a trazer incentivo, como geração de emprego. a gente gera emprego, a gente gera muito. Geração e incentivo, o jovem a querer aprender a fazer uma edição de vídeo, aprender a programar, aprender a desenhar, aprender a fazer animação. Mas sabe o que eu acho que é? A tecnologia evoluiu muito rápido demais e tudo que é público demora para entrar no sistema, para andar pra acompanhar, né? Tá encaminhando Na muito verdade, devagar, assim, mas eu acho que... Só não entra porque, como a gente está falando, o governo não quer que entre. Porque assim, a partir do momento que a pessoa começa a estudar mais, ela vai ter mais conhecimento. Então ela não vai mais pegar e cair naquelas conversinhas fiadas. A gente não vai mais acreditar. O povo inteligente é difícil. Não vai acreditar mais que perigoso, a gente vai comer picanha, mas vai chegar no mercado e pagar R$30 na bandeja de ouro. Que isso, cara? Que isso? O povo inteligente é muito perigoso para eles. Eu até tava vendo uma entrevista de alguém, agora não me lembro bem. A gente é um país que, cara, a gente tem hoje todos os bens naturais mais Cobiçado. providos do mundo, né? E a gente não usa isso a nosso favor. E a gente tem capacidade produtiva de tecnologia inúmera, a gente tem recurso mineral inúmero. Se a gente utilizar esses dois ao nosso favor e a gente começar a entrar numa operação que a gente precisa, querendo ou não, de industrialização dessa tecnologia, e não tem como trabalhar num conceito diferente, a gente começa a trabalhar no Brasil melhor. Não tem como fugir disso. Se a gente não tem essa perspectiva, ou se a gente não conseguir ver essa luz no fim do túnel, a gente não vai ter uma perspectiva. O Brasil tem tudo para ser o melhor país do mundo. Tudo. Eu estava conversando até com o Rafael, ali, que a gente estava falando antes, já viajou para vários países. Ele falou, cara, o Brasil tem tudo, tem. A gente é todo mundo feliz, todo mundo, você conheceu agora, já vira amigo e tal. Não tem questão de terremoto, tornado, furacão, tem os recursos, tem tudo para ser o melhor país do mundo. O que estraga é o sistema. É mal administrado. Eu acho que se cada o STF fazer um trabalho que ele tem que fazer e não ficar se metendo no governo, o presidente, independente da pessoa que está na presidência, fazer o que tem que fazer. Os vereadores, os deputados estaduais e federais, fazer o que tem que fazer, todos dá certo. os Estados Unidos. O Brasil tem potencial e dá de ser salvado ainda. Temos esperança, que é o patrimônio, que ele é nosso. Gente, eu vou ficando por aqui, deixar vocês falar. Deixa eu só te fazer a última pergunta. Uma dúvida. Qual é a faixa etária do pessoal que te acompanha assim? De 16 a 40 anos. É a faixa etária. Porque eu só gosto, tem os animes nostálgicos, os animes da minha época. Foi Dragon Ball, foi Guerreiros Mágicos de Rei que ensina as meninas. Eu acho que eu cheguei a ver isso aí, aquelas... Sakura, Cardcaptor, Cavaleiros dos Zodíacos, Eterno. Sim. Até saiu o filme agora, né, do Cavaleiro dos Zodíacos. É, bem bacana. É o Cavaleiro dos Zodíacos também da minha época. Digimon. Agradeço a tua breve e rápida, mas que teve bastante conteúdo, tua visita aqui com a gente. Obrigada. Aproveita um monte de evento. Obrigado pela tua presença e bem-vinda ao Blumenau. Eu agradeço a oportunidade aqui da Jovem Pan Blumenau, a BCX e, gente, o Senac também. Olha, o Senac investindo no futuro. Eu lembro que quando eu era criança eu vi essa propaganda do Senac lá em Curitiba, quando eu morava lá. Eu falava, o Senac sempre investindo no futuro. É isso aí. Podia voltar essa propaganda, assim, porque levou a sério o que eles falaram, depois ficou só na conversa. É que se a gente falar investindo hoje é um termo
é interessante, só que se a gente parar de pensar isso e mudar no propósito que a gente vê hoje, que a gente é um meio de conexão para o teu futuro. Então, a gente prover conhecimento para a pessoa se especializar para o conhecimento. Conectando você ao futuro. Exatamente. Tudo, isso aí. Fica a dica, Senac. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Já voltamos daqui a pouco. Aqui